boa noite. Hoje eu comecei igual o William Bonner, só que é de manhã. Já imaginou o William Bonner te dando boa noite de manhã? Seria bem estranho. Bom, o assunto de hoje é funções. Você vai ver que diversas linguagens de programação, as que vocês vão aprender no futuro, vão ter esse recurso dentro da linguagem, que são as funções. E o que é a função? Bom, a função, eu vou explicar de uma maneira mais lúdica possível, tá? Usando palavras que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender, do que eu acho melhor do que simplesmente lançar aí a definição técnica. Bom, o que é uma função? Função é um pedacinho de código que pode ser chamado para ser executado. Ou seja, você vai pegar um código que vai fazer alguma coisa, por exemplo, somar dois números. Vamos supor que você vai realizar essa operação de somar dois números muitas e muitas e muitas vezes, tá? E aí você decide, ao invés de copiar e colar esse código um monte de vezes no seu programa, ou de repetir esse código muitas vezes, você vai criar uma função. E essa função faz o quê? Soma dois números, tá? Então você vai fazer esse código uma vez só e vai dar um nome para ele. Eu vou chamar esse código de somar, tá? Faz sentido, né? Se ele vai somar dois números, eu vou chamar de somar. E deixo esse código lá no cantinho do meu programa, tá? Toda vez que eu quiser somar dois números, ao invés de copiar o código lá, o primeiro número mais o segundo número, essas coisas, eu simplesmente chamo o código somar, que ele automaticamente vai fazer tudo que eu defini lá nessa parte do código, tá bom? Ah, Daniel, mas somar dois números é muito simples, né? Pô, é número 1 mais número 2, tranquilo. Sim, tranquilo. Só que, foi só um exemplo, tá? Existem algumas operações, ou enfim, alguns trechos de código que você usa com frequência que são um pouco mais complexos do que somar dois números. Por exemplo, CPF, tá? Vocês conhecem, todo mundo tem CPF, né? Sabe como é que funciona. O CPF, ele é constituído de 11 dígitos, tá? 11 números. Então você tem lá, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tracinho, 0, 0. Tá? É um exemplo de CPF. O que acontece? Só que esse CPF, ele não é aleatório, tá? Ele não é um monte de número igual eu coloquei aqui e simplesmente isso, tá? Tracinho mais dois números aleatórios. Aqui tem uma fórmula matemática que faz você descobrir se esse CPF é válido ou não. E também permite você gerar um novo CPF, tá? Então, eu não sei a fórmula, tá de cabeça, mas na internet você acha isso fácil. Mas é como se fosse isso. Eu vou inventar essa fórmula aqui, tá? Eu vou inventar, o que eu vou falar aqui é inventado, mas só para dar um exemplo. Você tem o primeiro número, aí o segundo número é como se fosse 3 vezes o primeiro, tá? Um exemplo. Então, quanto que é 3 vezes 1? 3. Aí o próximo número é a metade de todos os números para trás, arredondado para baixo. Então, quanto que é 3 dividido por 2? Dá 6,5, né? Redonda para 6, vai ficar 6. Aí o próximo número é, digamos, a metade desse número dos dois primeiros, só que arredondado para cima. Então, quanto que é? 6,5 arredondado para cima vai dar 7. Enfim, estou inventando essa fórmula, tá? Mas é como se fosse isso, certo? E aí ele vai fazendo matemática, 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 aí no final ele dá um número, tá?
E aí tem como você pegar isso aqui e verificar se está certo ou está errado. Por exemplo, pegando essa fórmula que eu inventei agora, eu falei que o segundo número é 3 vezes o primeiro. Já deu errado, tá? Porque aqui deveria ser um 3 então, e não um 2. E esses dígitos 00 que a gente coloca no final aqui, é como se fosse um verificador. Esse cara aqui no final, na verdade, funciona da seguinte forma. Eu vou aplicar a fórmula matemática nesses números aqui, e ele vai me retornar um número, que é o dígito verificador. Se esse número for igual ao que está aqui, quer dizer que deu certo. Se for errado, quer dizer que deu errado. Tá? O dígito verificador, gente, ele existe, por exemplo, na conta bancária. Não sei se vocês têm conta bancária. Por exemplo, a agência do Banco do Brasil aqui na cidade é 02046. Essa é a agência do Banco do Brasil. Sabe por que serve esse tracinho 6 aqui no final? Para ver se o cara não digitou errado. Porque às vezes a pessoa está lá no teclado, ela faz assim, ó, 02056, tá? O que acontece aqui? Aí vão aplicar uma fórmula matemática aqui, e essa fórmula matemática vai retornar, tem que retornar, na verdade vamos olhar o certo, a agência certa. Você vai aplicar uma fórmula matemática aqui, e o resultado dela vai dar 6. Então, eu tenho certeza que aqui vai dar 6. Então, eu tenho como saber se o cara digitou certo ou não. Aí, quando o cara digita isso aqui, ó, 0205, isso aqui não vai dar 6. Isso aqui vai dar, por exemplo, 8. E aí ele vai ver lá, pô, o cara digitou 0205-6. Tá errado. Porque o certo seria 0205-8. Se não bateu, ele errou em algum lugar. Então isso evita, por exemplo, que o cara transfira o dinheiro para uma conta errada. Tá? Então é muito importante. E o CPF também tem. Enfim, isso aqui que eu expliquei é só para te explicar, que eu exemplifiquei, aliás, é só para te explicar que existem coisas que você vai fazer na programação que são complicadas, tá? Que são chatinhas de fazer. E aí, imagina se você tem que fazer isso aqui muitas vezes. Você tem que, durante o seu programa, verificar 5 vezes se o CPF digitado é correto. Tá? Por algum motivo que seja. Ou, sei lá, você permite que uma pessoa digite o CPF de várias pessoas da família para colocar no plano familiar de um clube, sei lá, tá? De um plano de saúde, algo assim. E aí você tem que verificar todos os CPFs da pessoa. De todo mundo, de todas as pessoas. Pode ser uma pessoa, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, você não sabe quantos vão ser, tá? E aí o que você faz? Em vez de você ficar copiando o código várias vezes, você cria uma função e chama ela de verificar CPF, por exemplo, tá? E dentro você coloca o código. Ele vai pegar o CPF, vai olhar, ver se está tudo certinho e vai retornar se o CPF é correto ou se ele é incorreto. Se está errado, se é inválido, tá bom? Então, é aí que a função entra. Você vai usar esse mesmo código várias e várias e várias vezes. Só não vai precisar ficar copiando e colando toda hora. Você vai simplesmente ir lá, chamar o nome e tá pronto. Tá? Por exemplo, televisão. Imagino que vários de vocês, ou a maioria provavelmente, mas não vou dizer todos, mas acho que a maioria de vocês tem televisão em casa. A televisão é um negócio complicado, tá, de fazer. É muito complicado, imagino eu. Tem um monte de coisa, tem que vir um sinal, né, pela antena, tem que transmitir esse sinal em pixels, imagens, jogar na tela, enfim, é bem complicado. Mas dá para você fazer do zero. Imagina se toda vez que você quisesse assistir alguma coisa, você tivesse que montar uma TV do zero. Complicado, né? Muito mais fácil você comprar uma TV pronta, deixar prontinha, e aí quando você quiser, você chama essa TV. Apertando o botão ligar. Aí é como se estivesse chamando a função televisão, assistir. Então você não precisa construir toda a televisão do zero. Tá? Ela está pronta, basta você usar ela pronta. É tipo isso. A função, ela tem essa função, digamos assim. Tá? E a função tem algumas características. Porque a função permite você fazer a mesma coisa várias vezes de forma diferente.
Como assim fazer a mesma coisa de forma diferente? Suco, sabe fazer suco? Suco de saquinho, o mais simples. Você coloca água, rasga o saquinho, joga o saquinho lá, coloca açúcar se quiser, mexe e tá pronto. Tá? Pode colocar gelo, enfim. Suco de saquinho. Vamos supor que eu compro um suco de saquinho de laranja. Aí eu coloco lá 1 litro de água, rasgo o saquinho, coloco uma colher de açúcar, mexo, tá pronto, posso beber. Tá? É assim que faz suco. É muito simples. Tá? Então digamos que eu criei uma função chamada fazer suco. Quais são os passos? Abrir o saquinho. Não, esquece. Não abre o saquinho ainda. Primeiro, colocar 1 litro de água na garrafa. Garrafa que chama aquilo lá? Não lembro, esqueci o nome. Que negócio de fazer suco? Jarra. Jarra. Coloca 1 litro de água na jarra. Tá? Rasga o saquinho de suco. Joga o saquinho, não o saquinho, joga o pó dentro do saquinho na jarra. Pega uma colher, coloca 1 colher de açúcar. Mexe, 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 mexe 20 vezes. Tá pronto. É assim que faz suco. Ah, eu quero fazer um suco de novo. Mesmo processo. Água, rasga, joga o pó, 1 colher de açúcar, mexe 20 vezes, tá pronto. É assim que faz suco. Eu posso fazer isso 1 milhão de vezes. Tá? Se eu fizer 1 milhão de vezes com suco de laranja, eu vou ter 1 milhão de suco de laranja. E se eu quiser fazer suco de limão? Simples, é só trocar o saquinho. Em vez de colocar o saquinho de laranja, eu vou colocar o saquinho de limão. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que diferente. Eu estou fazendo um suco igual, só que o sabor muda. Sacaram? Ah, eu quero fazer um suco de manga. É a mesma coisa, só que você vai pegar o quê? Vai trocar o saquinho dessa vez, vai colocar um saquinho de suco de manga. E aí vai ficar um suco igual, só que diferente. Porque o suco é igual, igual assim, a maneira de construir é igual. Mas a cor vai mudar, o sabor vai mudar, enfim, um monte de coisa vai mudar. Outra coisa que eu posso mudar, a quantidade de açúcar. Eu posso colocar 0 açúcar, eu não gosto de açúcar, por exemplo. Posso colocar 1 colher de açúcar, eu gosto de açúcar. Ou coloco 2 colheres de açúcar, 3, eu sou uma formiga. Algo assim, tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa, só que diferente. Isso que é legal da função também. Ele pode permitir que você altere algumas informaçõezinhas que vão te dar um resultado completamente diferente. E isso no meio do código, se você fizer simplesmente copiar e colar, vai ser um pouco mais complicado de fazer. Na função isso fica mais simples. Outra característica da função, e a última, antes de a gente começar a digitar, é a função retorna um valor. Ela pode retornar um valor, aliás. Certo? Na verdade tem função e procedimento. Procedimento não retorna valor, a função retorna valor. Mas por enquanto aqui, vamos chamar tudo de função para facilitar a sua vida. Tá? A função pode ou não retornar uma resposta para você. Imagina que você chega para alguém e fala o seguinte: fulano, abre a porta para mim, por favor. Eu estou chamando essa função. A função abrir porta. Tá? O que a pessoa vai fazer? Ela vai lá e vai abrir a porta. Ela vai botar a mão na maçaneta lá, virar para baixo, abrir, pronto, acabou. É isso. É simples. Eu não preciso de resposta. A pessoa não precisa voltar para mim e falar: olá, Daniel. Então, só vim te avisar que eu abri a porta, tá? Pô, é muito simples. Eu sei que ela vai conseguir abrir a porta, tá? Tem a função fechar porta. Ô fulano, fecha a porta para mim. A pessoa vai lá, fecha a porta, acabou, tá? Não precisa me dar uma resposta. Porque é uma operação que eu sei que ela vai ser realizada, tá? E eu não dependo dela para continuar a minha vida. É como se fosse isso. Agora uma função que retorna valor. Fulano, vê pra mim quem tá batendo na porta. É diferente. Por quê? Porque agora eu tenho que esperar uma resposta. Certo? Então a pessoa vai lá, vai abrir a porta e vai ver que é a Maria. Ela vai voltar pra mim e falar: ó, quem tá batendo na porta é a Maria. É uma resposta, tá? E aí pode mudar. Imagina que eu tô esperando o João e a Maria, tá? Se for a Maria, eu tenho que pagar para ela R$50, que é o que eu tô devendo para ela. Se for o João veio para me pagar R$50, que o João tá me devendo. Tá bom? Então, olha como muda a minha vida. Certo? Bateram na porta.
eu vou lá, paro o meu programa e falo: ô fulano, olha pra mim quem tá batendo na porta, por favor. Fala, por favor, tá? Seja educado. Aí a pessoa vai lá, abre a porta e olha. É o João. Opa, então eu vou receber dinheiro. Aí ele chega e fala: é o João. Beleza. Então eu vou pegar minha variável lá, dinheiro, e vou chegar lá e falar: ô João, dá meu dinheiro, beleza. Aí eu faço minha variável valer mais 50. Aí eu sigo o programa. Tá? Aí de novo, batendo na porta. Ô, olha quem tá batendo na porta pra mim. É a Maria. Opa, então a Maria tem que pagar. Eu pego uma variável, tiro 50 reais da variável e dou pra Maria. Tá? Então, nesse exemplo, você vai precisar de um retorno da função, uma resposta. E dependendo dessa resposta, você vai fazer alguma coisa ou outra, por exemplo. Tá bom? Vamos então para o código para explicar como que isso funciona na prática. Bom dia, Saulo. Ó, para você criar uma função, você usa a palavrinha def. Tá? Def de definir. Ok? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Acho que não. Enfim. Eu vou chamar uma função aqui de comprimenta. Certo? Não, complementar. Normalmente você usa verbo, tá? Porque ela faz alguma coisa. Ó, complementar, 2 pontos. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou dar um print. Eu já explico melhor, tá? Eu vou falar aqui, ó. Bom dia. Beleza. Então é assim que eu declaro uma função. Palavrinha def, def, espaço. O nome da função, que eu falei complementar, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Isso aqui, gente, é a definição da função. Então eu vou ler, def, complementar, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Você tá definindo, por isso a palavra def, uma função com o nome complementar, por isso que tá a palavra complementar aqui, isso aqui é o nome da função, tá? Você criou algo e deu nome para ela. Se uma pessoa tem um filho, ela dá um nome para o filho, né? Se a pessoa ela criou uma empresa, ela dá nome para a empresa. Então, quando você cria algo, você dá nome para essa criação. Então, eu criei uma nova função e dei nome para ela, complementar. Eu abri e fechei parênteses. Eu vou usar esse parênteses daqui a pouco, vamos deixar ele vazio por enquanto. Tá? 2 pontos. E aí, na próxima linha, eu dou aquele espacinho para frente para falar que esse texto aqui pertence a essa função. Igual você faz no if, igual você faz no else, igual você faz no while, tá? Dá o espacinho para frente, dá aquele tab, ou 4 espaços, 2 espaços, que seja, só para ele chegar um pouquinho para frente para você entender que esse texto é filho da função complementar. Beleza, então, ó, gente, é como se eu tivesse criado um código pronto chamado complementar que vai sempre realizar aquela função. Quer imprimir, bom dia. Beleza. E como é que eu chamo essa função agora? Gente, tem 2 coisas que você faz. Você cria a função, ou define a função, dá no mesmo, e você chama a função. Tá? Quando você chama, você executa o código que está lá dentro. Tá? Chamar função. Executar o código da função. Definir função, ou criar função. Ensinar a função que seja, o que ela vai fazer, tá? Então, tipo, fazer suco, tá? Vamos supor que a gente teria a função fazer suco. Primeiro, você cria a função fazer suco, como se fosse receita, pega um papelzinho e escreve lá os passos, tá? Pega uma jarra, coloca 1 litro de água na jarra, pegue o saquinho de suco, abra o saquinho, coloque o pó dentro do saquinho na água, coloque uma colher de açúcar, mexa 20 vezes. Essa é a receita. Quando você compra um livro de receitas, não necessariamente a comida vem junto, né? Então, se você for lá agora e comprar um livro de receita ou baixar na internet, gente, a comida não vai aparecer. É muito triste, é verdade. Você vai fazer o quê? Você vai ter o texto lá ensinando a fazer, mas não está pronto. Agora, quando você chamar a função, é como se você estivesse fazendo a receita. Aí você está fazendo para valer.
Aí esse negócio vai gerar algo no final, tá? Então vamos lá. Eu vou até colocar um comentário aqui em cima. Olha só. Criando a função. Já aqui embaixo, ó, chamando a função. Tá, vou até botar entre parênteses aqui, ó. Executa o código. E aqui em cima eu vou colocar ensina o código. Ó, vamos chamar essa função então. Basta você escrever cumprimentar, abrir e fechar parênteses, tá pronto. É isso. Toda vez que você escrever cumprimentar, abrir e fechar parênteses, ele vai chamar isso aqui automaticamente. Bora testar? Ó, bom dia. Ah, Daniel, besta? Eu poderia escrever print bom dia aqui? Poderia. Mas isso aqui vai ficar um pouco mais complicado. Vamos lá. Olha só, e se eu chamar cumprimentar de novo? Bom dia, bom dia. Viu? Então, se eu colocar cumprimentar, abre e fecha parênteses. Na próxima linha. Cumprimentar, abre e fecha parênteses. Na próxima linha. Cumprimentar, abre e fecha parênteses. 1 milhão de vezes, ele vai 1 milhão de vezes chamar essa função. Legal, né? Legal, mas eu poderia colocar print direto, não poderia? Poderia. Mas olha só. Eu vou criar agora a função. Vai ser cumprimentar pessoa. Agora vai mudar. Por quê? Porque eu vou cumprimentar uma pessoa específica. Certo? Aí eu vou abrir e fechar parênteses. 2 pontos. Só que dentro do parênteses eu vou colocar um parâmetro. E eu vou chamar de nome. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Toda vez que eu chamar essa função, eu vou passar uma informação para ela. Eu vou passar que informação? Um nome, tá? Uma variável chamada nome. E aí eu vou usar essa variável para alguma coisa, tá? Por exemplo, eu vou dar um print aqui e eu vou falar bom dia. Tá voando tudo aqui em casa com o vento. Olha só. Bom dia, nome. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou ler, tá? Gente, eu sempre leio tudo que eu escrevo, assim, pra ficar mais fácil pro Rafael depois, tá bom? Então, às vezes você vê que eu tô lendo aqui muitas vezes, mas é pro Rafael entender a sintaxe que eu tô usando. Então, ó, agora eu criei uma outra, não sei se eu já falei isso antes. Eu vou criar uma outra função. Vamos lá. Def, espaço, cumprimentar pessoa, abre parênteses, nome, fecha parênteses, 2 pontos. Olha só, eu tenho a palavrinha def, quer dizer que eu vou criar uma função, tem o nome da função, cumprimentar pessoa, aí dentro do parênteses, que antes estava vazio, agora não, agora tem uma palavrinha, uma variável, a variável nome. Isso quer dizer que quando eu chamar essa função, eu tenho que falar um nome para ela. Eu não posso simplesmente chegar e falar o seguinte. É a mesma coisa que você chegar numa lanchonete e falar o seguinte, ó, me dá um sanduíche. Só que vende um monte de sanduíche. É tipo o McDonald's. O McDonald's é um monte de sanduíche. Tá? Tem o Big Mac, tem o McLanche Feliz, enfim, um monte lá. Aí você chega lá e fala, eu quero um sanduíche. O cara vai virar, pô, mas tem 15, cara. Qual que você quer? Aí você fala, eu quero o número 2, eu quero o McLanche Feliz, eu quero o hambúrguer, tem hambúrguer de frango, sei lá. Tá bom? Então, você chega num lugar e pede, eu quero um suco. Pô, mas qual? Eu quero um refrigerante. Qual? Quer Coca, quer Guaraná, quer de limão, laranja, Fanta, enfim. Tá? Então, não é só chamar a função. Você tem que passar a informação pro cara te entender e fazer o que você quer. Aí você vai lá, você não gosta de Coca. Aí você fala, me dá um refrigerante, o cara te dá uma Coca. Aí você fala, pô, amigo, eu não gosto de Coca. Ele fala, a culpa é sua, você não falou qual você gosta, então vou fazer o que eu quiser. Tá? Então agora, quando eu chamar essa função, eu tenho que passar o nome, tá? Então, ó, depois dos 2 pontos, quebrei uma linha. Na linha seguinte eu escrevi print, abre parênteses, abre aspas, bom dia, fecha aspas.
vírgula, nome, fecha parênteses. Ou seja, eu estou imprimindo bom dia, vírgula, nome. O que é esse nome? O nome é uma variável. Esse nome vem de onde? Vem do parâmetro que eu passei. Isso aqui chama parâmetro, tá, gente? O parâmetro que eu passei na hora de chamar a função. Quer ver a diferença? Eu vou mostrar para você. Olha, eu vou deixar esse complementar aqui em cima. Complementar, eu estou chamando a função. Agora eu vou chamar o complementar pessoa, abre parênteses, vou escrever meu nome aqui entre aspas, Daniel. Por que entre aspas? Porque eu vou passar um texto. Tá bom? Meu nome é um texto, então eu vou passar um texto. Olha só o que vai acontecer. Bom dia, Daniel. Deixa eu tirar essa vírgula aqui, esse espaço aqui. Bom dia, Daniel. Olha só. Repara que agora ele cumprimenta usando essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, gente, Daniel, ela vira a variável nome. Olha como está na mesma posição aqui. Você tem que complementar pessoa, abre parênteses, nome, fecha parênteses. Isso quando você cria a função. Quando você chama a função, você tem complementar pessoa, abre parênteses, Daniel, fecha parênteses. Então você substitui. Aonde era nome, agora está Daniel. Então, você quer dizer o quê? Que a variável nome vai valer Daniel. Vamos lá, mais uma. Complementar pessoa, abre parênteses, Maria. Vou executar. Olha só, bom dia Daniel, bom dia Maria. Por quê? Porque agora, quem está no lugar da palavrinha nome, na variável nome, é a palavrinha Maria. Então ele vai entender que, opa, a variável nome agora, cara, vale Maria. Então imprime Maria para mim. É isso, tá? Mas aí você vai poder falar para mim o seguinte: ah, Daniel, mas ainda é um print só. Você poderia ter feito na mesma linha. Poderia. Mas vamos complicar ainda mais. Vamos criar agora uma outra função que eu vou chamar de complementar horário. Tá bom? Então tá lá, def, espaço, complementar horário, abre parênteses. Dentro do parênteses eu vou colocar agora dois valores. Vou colocar hora, vírgula, nome. Depois do parênteses eu ponho dois pontos. Ou seja, antes, ó, no primeiro complementar, o parênteses estava vazio. Não estava esperando nenhuma informação. No complementar pessoa, eu espero a informação nome, ou seja, dentro do parênteses tem a palavrinha nome. Então, para mim complementar uma pessoa, eu tenho que falar o nome dela. Agora, essa outra que eu criei agora, o complementar horário. Abro parênteses, tem hora, vírgula, nome, e fecho parênteses. Ou seja, agora você tem duas informações. Você tem que passar a hora e o nome para complementar a pessoa, senão não funciona. Tá? Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um if. Um if de acordo com a hora. Tá? Vou fazer um if bem simples aqui, tá, gente? Não vou contemplar todas as horas do dia, não. Ó. Se hora, if, né? If hora for menor que 12, dois pontos, eu vou colocar o seguinte, ó. Print bom dia fecha aspas, vírgula, nome. Elif, se hora for menor que 18, eu vou dar um print. Abre aspas, boa tarde, vírgula, nome. Caso contrário, aí eu vou falar que 6 da manhã também é... Enfim, de meia-noite ao meio-dia vai ser bom dia, tá? Mas vocês entenderam, é só pra gente dar um exemplo mesmo, pra não perder muito tempo aqui com isso. Print, boa noite, vírgula, nome. Olha só. Agora essa função, ela tá mais parruda, né? Porque olha o tanto de informação que ela tem. Ela é um if completo que vai, de acordo com a hora que eu informar,
ele vai entrar em um dos ifs, vai me dar bom dia, boa tarde ou boa noite. E além disso, vai cumprimentar a pessoa pelo nome. Então ele vai falar, bom dia, José, boa tarde, Maria, essas coisas. Bora testar? Lá embaixo eu vou colocar o seguinte, ó. Cumprimentar horário. E agora eu tenho que passar duas informações. Então vamos lá, cumprimentar horário, abre parênteses, vou colocar 9, Daniel. Ou seja, e fecha parênteses, tá? Cumprimentar horário, abre parênteses, 9, Daniel, fecha parênteses. Dentro do parênteses tem duas informações, 9 e Daniel. Se você for olhar lá o cumprimentar horário que eu criei, a função, ela está esperando duas informações. A primeira eu chamei de hora, a segunda eu chamei de nome. Então ele vai fazer a correlação. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Tá? Quem que é o primeiro? 9. Então hora vai valer 9. Quem que é o segundo? Daniel. Então nome vai valer Daniel. Tá? Então eu posso colocar um parâmetro, 2, 3, 4, 5, quantos você quiser, tá bom? E a função usa esses parâmetros para realizar a execução do seu código, tá? Para realizar a sua função. Então vamos testar. Vou dar um play aqui, ó. Bom dia, Daniel, porque são 9 da manhã. E se for 19 horas? Boa noite, Daniel. Tá? E se for 16 horas? Boa tarde, Daniel. Viu como essa função agora ela é útil? É útil assim, você consegue com duas informações fazer várias coisas diferentes. Você pode cumprimentar a pessoa de manhã, tarde ou de noite e você pode colocar qualquer nome do mundo. Imagina se você tiver que usar isso aqui várias vezes no seu programa. Aí você tem que várias vezes vir aqui, copiar esse código 1 milhão de vezes, ficar copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando um monte de vezes. Sabe? Complicado. E aí amanhã muda alguma coisa. Fala, faz o seguinte, coloca uma exclamação no final, pra ficar bonito, tipo assim, bom dia, Daniel, boa tarde, Daniel. Putz, só que você já usou esse código 1 milhão de vezes. Aí você vai ter que ir lá 1 milhão de vezes e alterar, botar uma exclamação onde você colocou a primeira vez, segunda vez, um monte de vezes. Aqui não. Aqui se eu virar pro cara e falar, gostei. Só que faz o seguinte, coloca tudo maiúsculo pra mim. Coloca bom dia maiúsculo. Beleza, ó. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Eu substituí o bom dia, boa tarde, boa noite por bom dia, boa tarde, boa noite, tudo maiúsculo. Agora, quando eu executar, ó, boa tarde, Daniel. Todo lugar que eu chamei essa função vai alterar. Muito mais fácil do que você alterar 10 vezes. Imagine se você cometeu um erro nesse código. Nossa senhora, cometi um erro, meu Deus do céu. Cada vez que eu faço... Isso estou falando de programa de verdade, programa grande. Imagina que tem um programa no banco rodando que faz transferência bancária. Transferência de dinheiro de uma conta para outra. Aí cada vez que você faz a transferência, cobra um dinheiro lá, cobra 10 reais de taxa. Vamos supor que você errou esse código. E aí, em vez de cobrar 10 reais, ele está cobrando 5 reais só, por algum motivo. Tá? E aí você usa isso 312 vezes no seu programa. Cara, até você achar essas 312 vezes, mudar, salvar e atualizar, muita gente fez um monte de transação, tá? E o banco perdeu muito dinheiro. Provavelmente seu emprego vai estar em risco. Agora, se estiver em um lugar só, você corre lá, altera lá, todo mundo que usar essa mesma função, transferir dinheiro, por exemplo, vai estar com o código atualizado e vai arrumar de todo lugar ao mesmo tempo, tá? O lado ruim é, se você errar em um lugar, você erra em todos. Mas o lado bom é, se você consertar em um, conserta em todos. Mas como você copia e cola o código, provavelmente você deve ter errado em todos mesmo se você copiou e colou, né? Tá? Então, assim, usar vantagem, gente, é só... Como é que se diz? É só vantagem, tá?
E o código fica mais organizado. Você pode separar seu código em vários pedacinhos, mais fácil de mexer nele depois, tá? Só que essas funções que nós fizemos aqui, elas não retornam valor, tá? E eu vou te mostrar agora um exemplo aqui de uma função que retorna valor. Sem falar que é mais fácil dar manutenção, exatamente. Bom dia, Bianca. Exatamente, Guilherme. É mais fácil a manutenção. Se a gente tiver um programa muito grande, é mais fácil para o cara vir aqui e mexer. Putz, ó, tá dando um problema lá no bom dia. Qual bom dia? Com o horário. Ah, beleza. Você vem aqui, ó. Bom dia com horário, boa noite. Ah, esqueci da vírgula aqui, ó. Vamos supor. E aconteceu de verdade. Ah, agora sim, ó. Vamos testar aqui. 20 horas. Ó, boa noite, Daniel. Tava sem essa vírgula, agora tá com a vírgula. Então é muito mais fácil de eu saber onde está o problema porque tá tudo organizado. Tá? Vou criar aqui agora uma calculadora. Usando função. Bom, eu vou criar uma função chamada somar, que vai esperar dois números, N1 e N2. Então, olha lá. Def, espaço somar, abre parênteses, N1, vírgula, N2, fecha parênteses, 2 pontos. Isso aqui é o cabeçalho dela. Então, cria uma função chamada somar, que vai receber dois números entre parênteses, o N1 e o N2, tá? Eu posso dar o nome que eu quiser, tá, gente? Número 1, número 2, dígito 1, dígito 2, o que você quiser, tá bom? O nome que está aqui dentro é variável, você que escolhe, tá bom? Então, ó, eu vou criar agora aqui uma variável chamada resultado, e resultado vai ser igual a N1 mais N2. E na próxima linha eu vou colocar return resultado. Ou seja, return quer dizer que você vai retornar esse valor para quem chamou, tá? Se você olhar nosso código anterior, eu simplesmente ia lá e escrevia cumprimentar, abre e fecha parênteses, só. Cumprimentar pessoa, abre e fecha parênteses, põe Daniel entre parênteses. Cumprimentar horário, sabe? Eu só colocava a palavra e pronto. Mas, quando você retorna alguma coisa, você tem que ter um lugar para receber. Imagina você vai numa lanchonete, tô com fome, por isso vários exemplos envolvendo comida, e aí você pede um sanduíche, batata frita e refrigerante, certo? Só que você não estende a mão para o cara te entregar as coisas. Como é que você vai pegar os negócios? Como é que ele vai te retornar se você não está esperando carregar alguma coisa? Tá? Imagina que você vai no supermercado e você vai comprar 68 latinhas de refrigerante. Tá bom? Como é que você vai carregar esses negócios? Tudo sem uma sacola, por exemplo. Ou sem um carrinho. Entrei no supermercado. Ah, beleza. Nossa, hoje eu entro no supermercado, é dançando. Entra no supermercado. Não pegou carrinho. Não pegou cestinha. Chegou lá na área de refrigerante. Tinha um monte de latinha lá. Aí você começou a pegar. 1, 2, 3, 4, 65. Cara, não vai caber. Como é que você vai pegar esse negócio tudo? Não dá. Você vai ter que ser um equilibrista. Provavelmente vai cair alguma delas. Tá? Você vai precisar de quê? De uma cestinha. Ou de um carrinho. Para você colocar as coisas dentro. Então, quando você tem uma função que retorna um valor, você precisa de uma cestinha, precisa de um carrinho para guardar as coisas. Guardar? Já ouvi essa palavra antes. Como é que é o nome daquele negocinho que você usa na programação para guardar as coisas? Variável. Isso mesmo. Então, ó, eu vou criar aqui uma variável chamada conta, tá bom? E o conta vai receber somar,
abre parênteses, 10,5. Então eu coloquei, ó, conta igual somar, abre parênteses, 10,5, fecha parênteses. Ou seja, o conta está recebendo o resultado da função somar. Eu estou chamando a função somar com os valores 10 e 5. O que vai acontecer? Ele vai correr lá e vai jogar. Ó. N1 vai valer quanto? 10. N2 vai valer quanto? 5. Ele vai criar a variável resultado. Quanto que é N1 mais N2? Quanto que é 10 mais 5? 15. Então o resultado vale quanto? 15. Vou retornar o resultado. Vou retornar quanto? 15. Então a função somar para 10 e para 5 vai me retornar o quê? 15. Então conta vai valer o quê? 15. É como se fosse isso. Tá? Eu estou deixando ele fazer a conta sozinho. Tá bom? Vamos imprimir para você ver. Ó. Print. Conta. De repente foi errado. Aqui, ó. 15. E se eu mudar? E se eu botar 10,50 agora? O resultado é 60. Por quê? Porque eu estou somando 10 e 50. Eu jogo para a função aqui em cima. A função realiza o cálculo para mim. N1 mais N2. 10 mais 50 dá 60. Resultado vale 60. Retorno 60. Então a função somar, sempre que eu chamar ela, vai me retornar 60. Nesse caso, né? Que eu passei dois valores 10 e 50. Tá bom? Então é assim que eu retorno valores, gente. Tá? Eu faço o que eu quiser aqui dentro e retorno para quem me chamou. É igualzinho uma lanchonete, gente. Igualzinho uma lanchonete, igualzinho um restaurante. Você chega no balcão, lá, ou pro garçom que seja, e fala, eu quero um x-tudo. E espera. O cara vai lá dentro, tá? Ele pega o pão, pega o hambúrguer, pega o alface, pega o tomate, pega o queijo, tá? Você não vê. Ele lá no fundo prepara as coisas todas, deixa bonitinho e ele retorna para você pronto, tá? Você pede 2, ele vai lá, faz 2 escondido de você e te retorna 2 prontos, tá bom? Ah, e se eu passar uma informação, em vez de x-tudo eu quero um x-bacon. O cara vai levar lá para trás, vai colocar o pão, vai colocar o hambúrguer, vai colocar o alface, vai colocar o tomate, vai colocar a mussarela e vai colocar o bacon, tá? E aí vai te retornar o hambúrguer x-bacon pronto, tá bom? Então ele te retorna coisas diferentes dependendo do que você pede. Se você pedir x-tudo, é x-tudo, x-bacon, x-bacon, x-egg, x outros x's. Então x-salada, tá bom? Então vamos fazer as outras operações agora. Def, somar, né? Subtrair. Vou passar dois números, N1 e N2. Ah, Daniel, posso passar a mesma variável? Pode, tá? Porque aqui no somar vai existir o N1 e N2. Só que no subtrair também existe o N1 e N2, não é o mesmo cara, tá? Tipo, aqui em casa tem o Daniel, tá? Em outra casa tem o Daniel, pode ter. Por exemplo, minhas cachorras chamam Mel, Pantufa e Shakira. Eu tenho certeza que a casa de algum de vocês... Tem quantas pessoas online? 14. 14 talvez não. Mas se a turma tivesse completa, eu tenho certeza que na casa de algum de vocês tem uma Mel. Tenho certeza, Mel é o nome mais genérico que tem, tá? Não foi eu que escolhi o nome da minha cachorrinha, foi minha mãe, tá? Eu escolheu antes de mim. Então, eu queria que ela se chamasse Tsunami, tá? Porque ela parecia um tsunami, onde ela vinha destruía tudo. Era incrível. Mas, chama de Mel. O que acontece? Tem uma Mel aqui em casa, mas deve ter outra Mel na casa de vocês, tá? Em algum de vocês deve ter. Então, igual eu falei, 14 pessoas, tem pouca gente aqui. Mas na sala inteira alguém deve ter uma Mel, tenho certeza. Se você tem Mel, responde no chat aí. Bom,
Então aqui tem N1 e N2, aqui também tem N1 e N2, são caras completamente diferentes. Então vamos lá. Vou criar a variável resultado aqui dentro também, que vai ser o N1 menos o N2. E aí no final eu retorno o resultado. Beleza. Vamos fazer agora o multiplicar. Def multiplicar, abre parênteses, N1, vírgula, N2, fecha parênteses, 2 pontos. Aí na próxima linha eu coloco resultado, recebe, N1 vezes, que é asterisco, né? N2. Próxima linha, return, resultado. Faz a conta e retorna. Faz a conta e retorna. É assim que ele faz. Ó, outro def. Def dividir. N1, vírgula, N2, entre parênteses, né? 2 pontos. Próxima linha, resultado, recebe N1 dividido por N2. Return, resultado. Aqui, ó, eu posso fazer uma coisa interessante. Aqui no dividir. Porque eu não posso nunca ter um N2 sendo zero, porque não pode ter divisão por zero. Né? A matemática te contou isso. Então, ó, eu vou fazer um if aqui dentro. Se, ó, if, isso aqui dentro do dividir, tá? If N2 for igual a zero, então eu vou dar um return sempre zero. Caso contrário, aí eu faço isso aqui, ó. Então, ó, vou ler tudo desde o começo. If N2 for igual a zero, 2 pontos, na linha de baixo, return zero. Ou seja, se o segundo número for zero, eu vou retornar zero de vez. Não vou fazer essa conta. Não dá pra fazer essa conta. É possível. Tá? Else, caso contrário, na próxima linha, né? 2 pontos. Aí na linha de baixo eu coloco. Aí a operação normal. Resultado, recebe N1 dividido por N2, retorna o resultado. Então eu vou ter um retorno diferente. Eu posso ter um retorno de uma condição ou de outra. Tá? Então, se o N2 for igual a zero, eu retorno zero. Se o N2 não for igual a zero, eu retorno a conta normal. Então eu posso ter retornos diferentes. Isso também é legal. Tá? É assim que você faz, por exemplo, também um exemplo da lanchonete lá, um pedido diferente. Tá? Você pode mudar o sanduíche também usando ifs, não só o valor dos ingredientes. Bom, então temos aqui, gente, as 4 funções. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tá? 4 pedacinhos de código prontos. Agora eu vou fazer a minha calculadora completa aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui em cima. Lá em cima eu vou escrever funções. E aqui embaixo eu vou colocar programa. Só para não misturar, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sair igual a false. False com F, tá? Ó, sair recebe false, a variável sair, tá? Vou fazer o enquanto sair. Não, vou mudar, vou botar continuar. Melhor. Vou colocar continuar recebe true. E na linha seguinte eu vou colocar while sair for igual a true. Ou seja, enquanto... que sair, meu Deus, é continuar. Tô doidão hoje. Continuar. Ó, de novo. Continuar recebe true. Na linha seguinte, while, que é enquanto, né? Continuar for igual a true, fácil. Ou seja, eu vou executar isso aqui enquanto isso aqui for verdade. Ó, vou fazer o input. Digite o primeiro número. Aí eu vou criar aqui uma variável chamada N1. Ah, não. Disfarço. Vou fazer direto aqui. Ó. N1 recebe int, né? Input, digite o primeiro número. Depois, N2 recebe int, input,
digite o segundo número. Próxima linha. Vou chamar de OP, de operação. Tá? A letra O e P. OP recebe input, não vou precisar dessa vez colocar o int, tá? Porque não vai ser número. Digite a operação. Aí, entre parênteses, vou colocar aqui, ó. Mais, menos, vezes, dividir. Só para o cara saber quais são as permitidas. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Dependendo da operação, eu vou chamar uma função dessas. Olha só. Se OP for igual a mais, é o caractere mais, vou fazer o seguinte, ó. Resultado recebe somar, abre parênteses, N1 e N2. Ué, Daniel, mas... Não, vou fazer o seguinte, vou chamar aqui de num1 e num2, pra você não confundir. Porque senão você vai achar que é o mesmo valor lá de cima, então fica melhor assim. Eu fiz uma mudança aqui, tá? Ó, aonde eu coloquei... Aonde estava N1 recebe int, input, digite o primeiro número, eu coloquei num1. Mudei o nome da variável, tá? A variável antes chamava N1, agora a variável chama num1. E o num2 é a mesma coisa. Onde estava N2 recebe int, input, digite o segundo número, eu coloquei num2 recebe int, só para mudar, para não confundir o N1 com o num1. Tá? Aí eu fiz o quê? Resultado recebe somar, abre parênteses, num1, vírgula, num2. Ou seja, eu estou chamando a função somar passando dois valores. Quem são esses valores agora? Num1 e num2. O que é num1 e num2? O que o cara digitou. Se o cara digitou 10 e 5, eu estou passando 10 e 5. Se o cara digitou 1000 e 2000, eu estou passando 1000 e 2000. Simples assim. Tá? Eu estou pegando ó, o que está aqui, o que o cara digitou, e estou passando para a função somar. Porque a função somar precisa de dois valores. Elif OP for igual a menos, ó, resultado recebe subtrair, abre parênteses, num1, num2. Mesma coisa. Se a operação agora for menos, o meu resultado vai valer o quê? O resultado da função subtrair. Elif, outro elif, né? Se a operação for igual a vezes agora, o meu resultado vai ser igual a multiplicar, e eu vou passar o num1 e o num2. O último elif, operação for igual a dividir, né, a barra, último, resultado recebe, chama a função dividir, abre parênteses, num1, vírgula, num2. Acabou. Ou seja, se a operação for mais, eu chamo a função somar. Se a operação for menos, função subtrair. Se a operação for vezes, função multiplicar. Se a operação for dividir, é o barra, né? Eu chamo a função dividir. E é isso. Dependendo do valor da operação, eu chamo a função sempre passando os dois valores. Tá? Esses dois valores aqui que são os valores que o cara digitou. E no final eu vou imprimir o resultado. Ó. Print. O resultado é, vírgula, resultado. Não vou fazer ele ficar infinito, tá? Eu não vou perguntar se quer executar de novo, não. Vamos testar? Ó, digite o primeiro número. Vou colocar 10. Segundo número, vou colocar 20. Vou escolher a operação mais. E o resultado é 30. Deu certo. Ele chamou a função mais. Desculpa, a função somar. Tá? Vamos a outra conta. Primeiro número, 10 de novo. Segundo, 20.
A operação agora é menos. O resultado é menos 10. Porque ele ficou 10 menos 20, dá menos 10 o resultado. Primeiro número, 10. Segundo número, 20. Operação vezes. Opa, apertei errado aqui. Enfim, o resultado é 200. Primeiro número, 10. Segundo número, 20. Operação barra, que é o dividir, né? O resultado é 0,5, meio, tá? Então você vê como fica organizado, tá? Ah, eu quero mexer lá no meu somar. Tá dando erro na minha conta. Cara, só vim aqui no somar, ó, e mexer aqui. Ah, vamos testar a regra da divisão com 0. Primeiro número, 10. Segundo número, 0. Operação, barra, dividir. Resultado é 0. Por quê? Porque ele caiu no if. Lembra do if que a gente fez? O if que, se o segundo número for 0, ele retorna sempre 0. Sempre. Ele não faz a conta. Tá? Então, gente, ó, é um exemplo simples, no sentido de as funções são simples. É só um mais, um menos, um dividir e um vezes. Mas eu quero que você entenda o básico primeiro, antes da gente partir para funções mais complexas, porque essa função vai ser mais difícil aqui dentro. Tá? Mas entenda como é que funciona a separação, certo? Olha, é um bloquinho de código com nome próprio para chamar mais tarde, tá? Olha como fica mais organizado o seu código. A calculadora, lembra quando você fez a calculadora ficava meio... se bem que a calculadora ficou meio pequena também. Mas fica organizadinho, ó. Tá vendo? Aqui fica só o pedido do usuário. A conta mesmo fica só aqui em cima. A gente vai fazer exemplos mais complexos, tá? Vocês vão ver a importância disso. Mas primeiro, o que eu quero hoje é isso. Que você entenda esse princípio, tá? De o que é uma função, para que serve uma função, como você cria uma função e como você chama uma função, tá? Esse é o objetivo hoje. E aí? Quais são as dúvidas a respeito disso? Tem dúvidas? Não tem dúvidas? Vou ficar com dúvida na hora de fazer exercício só? Bom, enquanto talvez alguém digite, talvez alguém não, vou puxar assunto. Esse calor, hein? Aqueles assuntos mó genérico. Nossa, mas tá esquisito. Peguei pela metade a aula, mas acho que entendi. Que bom! Então, quando você ver a outra metade no YouTube, vai ficar show de bola, perfeito. Bom, gente, até agora sem dúvidas. Beleza. Bom, gente, função é isso, tá? Eu vou encerrar a aula já para o vídeo ficar menor, para quando for fazer o exercício vocês terem como consultar lá, tá? Não vou passar nada para vocês. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu não ia passar nada para vocês hoje, pra vocês descansarem, mas eu mudei de ideia. Não que eu não queria que vocês descansem, não é isso. É porque eu ia passar semana que vem para você fazer o exercício. Porque vocês, né, não queria passar a tarefa hoje para vocês descansarem. Mas a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou passar hoje a lista. Hoje ainda eu coloco a lista lá. Porque eu pensei agora aqui, fica mais fresco na memória. Porque às vezes a semana que vem você não lembra de muita coisa, você tem que assistir a aula de novo para fazer. É um pouco chato, né? Vou fazer o seguinte, então. Hoje eu vou disponibilizar para vocês lá na aula virtual já uma listinha para fazer função. Só que para entregar daqui a 2 semanas. Tá? Porque eu ia passar isso semana que vem para você fazer semana que vem. Mas aí você vai ter que assistir a aula de novo se você não lembrar, vai ser um saco, né? Então eu já passo hoje, que tá fresco na memória, você faz hoje, faz amanhã, faz final de semana, quem quiser, né?
Quem quiser deixar fazer na semana que vem, faz semana que vem, tá? Mas aí usa o horário pra fazer também se quiser, o horário da aula semana que vem. E também eu vou estar à disposição, tá? Me chama lá. Aí, se quiser fazer durante a semana e ficar com dúvida, Daniel, tem como você entrar online lá e me explicar o número 5, que eu não entendi? Esse tipo de coisa, tá? Vamos usar essa dinâmica para ver se funciona, tá bom? Então eu vou passar hoje, mas para entregar toda semana. Vai ter a data direitinho no arquivo lá, tá bom? Aí quem quiser fazer hoje já faz, quem quiser fazer... Porque tem gente que gosta de fazer mais rápido por causa... Tá fresco na memória, né? Tem gente que gosta de deixar pra última hora, então vai agradar todo mundo, tá? Então é isso. Vou deixar a lista para vocês lá hoje e vou encerrar a gravação, mas eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Que eu não vou deixar na aula para não ficar muito grande, tá?